Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, protegei-nos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 46 da biografia de Santa Mônica, escrita por Monsenhor Émile Bugot. Estamos logo depois do acontecido com o batismo de Santo Agostinho, que foi adiado, né? Porém, ao resignar-se Mônica a seguir esse perigoso caminho imposto pela vontade do marido, ou seja, adiar o batismo, compreendia também que contraía uma obrigação mais estreita de velar sobre a alma do filho, e advertida pelo perigo que acabava de correr, ainda que ao mesmo tempo fortalecida com a chama de fé que brilhara em Agostinho, resolveu não o perder de vista nem um momento, e renunciando mais uma vez aos prazeres mundanos, constituiu-se-lhe em anjo de guarda e providência visível. Não se limitou, porém, a isso, para que nada viesse a contrariá-la na importante tarefa. Aplicou-se com zelo extraordinário a ter com o marido, a sogra, os parentes e até com os criados esse trato doce e sofrido de que já falamos, para desarmá-los a todos e, quem sabe, fazê-los um dia auxiliares de sua grande obra. A sogra, mulher altiva e imperiosa, cuja má vontade contra Mônica se havia aumentado pelas falsidades que desta lhe contavam as escravas, foi a primeira a quem conseguiu abrandar, à força de consideração e respeito, fazendo-lhe perder o estranhamento pouco a pouco. Abre aspas para Santo Agostinho. Reconheceu que eram verdadeiras calúnias e, sem que Mônica o soubesse, denunciou a Patrício a perversidade das más línguas que perturbavam a paz doméstica. Este, nada afeiçoado a burlas, fez açoitar as escravas e, depois do castigo, a própria sogra declarou terminantemente que daria idêntica recompensa a quem viesse contar-lhe histórias contra Mônica, pensando agradar-lhe por esse modo. Fecha aspas para Santo Agostinho. Desde então, nenhuma das escravas voltou a inventar mentiras e enredos, e Santa Mônica começou a viver em boa harmonia com a sogra, desfrutando as doçuras de um afeto que nunca mais devia desaparecer. Tendo as escravas emudecido pelo terror, Mônica resolveu ganhá-las pelo amor, e com efeito conquistou-lhes os corações, vendo-se servida de todas com carinhosa fidelidade. Não houve um parente ou vizinho de Santa Mônica que deixasse de sentir seu amável predomínio. Santo Agostinho diz, abre aspas, vossa fiel escrava, cujo seio, graças a vós, Senhor, me deu o ser, recebeu de vós um dom precioso. Nunca intervinha nas diferenças e discussões dos vizinhos, sem que lhes restituísse a paz. Fecha aspas. Dessa maneira chegou, pouco a pouco, a ser a confidente de toda a vizinhança. Sua grande ciência consistia no silêncio. Tudo o que se lhe confiava cabia-lhe na alma, como em um profundo poço, do qual nada tornava a sair.
Se de vez em quando referia algumas coisas ouvidas em conversação, eram unicamente para acalmar um ressentimento ou cicatrizar uma chaga. De novo, Santo Agostinho, abre aspas. Louvo aqui a minha mãe por uma virtude que me pareceria insignificante se uma triste experiência não me ensinasse quão grande é o número dos que, não contentes em referir ao homem irritado o que ouviu a seu respeito do inimigo, se comprazem em aumentar alguma coisa para atiçar o fogo, sucedendo, por outra parte, que quase de nada serve o abster-se dos relatos que exasperam os ânimos, se ao mesmo tempo não se procura extinguir com boas palavras o ódio e a má vontade. Fecha aspas. Resumindo, a paz brilhava ao seu redor e a casa assemelhava-se a esses santuários silenciosos que comunicam tranquilidade e encanto a quantos neles vão depositar as agitações e as penas. Para todos, em especial para o marido, Mônica empregava os grandes recursos de sua alma nobre e as riquezas de seu admirável método. Patrício era pagão, queria ganhá-lo para Deus. Era pai, queria associá-lo à sua obra sem que suspeitasse, queria pelo menos conseguir que não a contrariasse. Santo Agostinho descreve-nos esse dom e essa arte com que triunfava das especiais dificuldades de sua posição. Abre aspas para Santo Agostinho. Naquela época eu cria, minha mãe cria e toda a casa cria conosco. Somente meu pai permanecia incrédulo. Fecha aspas. Tal era o interior dessa família no século IV. E também o é de muitas famílias em nossos dias. Porém, escutemos as palavras que seguem, belas e verídicas, podendo encher de grande consolação a muitas almas. Abre aspas para Santo Agostinho. No entanto, nunca pude evitar o predomínio que minha mãe exercia sobre meu espírito. E por mais sedutor que fosse o exemplo que meu pai me dava, jamais pude conseguir que, como ele, deixasse de crer em Jesus Cristo. Fecha aspas. Isso acontecerá sempre. Entre um pai sem crenças e uma mãe que crê, o filho, afinal, há de crer conforme o exemplo materno. Mônica sabia que mais tarde talvez não seria o mesmo, e viriam as paixões e se apoderariam do filho, com tanto mais rapidez quanto à vista lhe estava o exemplo funesto do pai. E não ignorando tão pouco quanto valem os primeiros anos da juventude para formar o coração dos filhos, não perdia um só dia. Abre aspas de novo para Santo Agostinho. Ela me ensinava a colocar a Deus acima de todas as coisas, mesmo acima de meu próprio pai. A não escutar senão ele, amando-o com amor superior aos amores. Minha mãe testemunhava ao marido indizíveis considerações e deferências. Alguma vez se via obrigada a contrariá-lo e a resistir em coisas da fé. Porém, sempre e em tudo, o servia com maior humildade e doçura. Melhor do que ele, quer dizer, mais virtuosa, humilhava-se sempre, comprazendo-se em chamar-se-lhe escrava. Fecha aspas. Então, Santa Mônica se dizia escrava do pai, né? E se algumas vezes sofria fazendo tais sacrifícios, encontrava grata recompensa
na liberdade que obteve, para ingerir Jesus Cristo na alma do Filho. Nisso empregava todo o tempo e trabalhava com todo o coração, resumindo-se-lhe a vida cada vez mais nestas poucas palavras: Deus e o Filho na terra e Deus no céu, cultivar a um, contemplar a outro, amar a ambos, isso lhe bastava. Porém, ai, quão depressa dissipa a inquietude estas santas alegrias, e quão pouco dura para uma mãe o tempo em que o filho lhe está junto, educando-o e instruindo. Apenas saía Agostinho da infância e já era preciso pensar nos estudos. Porém, Santa Mônica, temendo que se transfigurasse a consciência e o coração ao querer formar a cabeça, não se apressava e o confiou a princípio a mestres residentes em Tagaste, que sob sua vigilância o instruíam nos estudos preliminares. Então, que bela expressão aqui do Emile Bugot, né? Do Monsenhor Emile Bugot. Temendo que se transfigurasse a consciência e o coração, ao querer formar a cabeça, não se apressava e o confiou a princípio a mestres residentes em Tagaste. Então, o que Santa Mônica, na linguagem moderna, né, optou por fazer foi o homeschooling, né? Na perspectiva do século IV, né? Foi o que existiu em muitas épocas da cristandade e muitas épocas de várias famílias, né? Contratar tutores, né? Para o filho, em que as pessoas iam na casa, ensinavam o filho, muito possivelmente, né, sob os olhos de Santa Mônica, para as instruções preliminares, né? Era de crer que um gênio tão distinto e tão completo brilhasse apenas ouvisse a voz do mestre, e que, ao menos relativamente ao espírito, não poderia proporcionar à mãe senão satisfações. Porém, não foi assim. A primeira coisa que se manifestou foi uma preguiça insuperável e um desapego ao estudo inexpressível. Preguiça insuperável, né? De Santo Agostinho, né? Que ela está falando aqui, né? Aprender a ler e a escrever, repetir sem cessar. 1 e 1 são 2, 2 e 2 são 4. Era para ele não somente insípido, como odioso. Não tinha menos repugnância ao estudo da gramática. E com exceção da língua latina, que aprendeu sem trabalho e quase brincando, entre as carícias, brincadeiras e sorrisos da infância, e a língua púnica, que por ser a da mãe e do país, mirava em especial predileção, jamais pôde Agostinho dominar o tédio que lhe causavam esses primeiros estudos. Burrinho esse menino, né? Conhecendo os mestres, o grande fruto que se poderia esperar de um talento como o seu, empregaram sucessivamente a ameaça e o castigo. Porém, estas severidades, em vez do resultado desejado, conseguiram somente aumentar-lhe o horror ao estudo e ensinar-lhe a que, para fugir do castigo, inventasse mentiras
e astúcias mil, com que enganava os pais e os mestres. Mônica, alarmada com esta aparição do mal na alma de Agostinho, e compreendendo que a nobre natureza do filho necessitava outro aguilhão, diferente e até oposto ao do castigo, confiou a vigilância de pessoas tementes a Deus e dadas à oração que, com estímulos mais elevados, o ajudassem a vencer a aversão ao estudo. Infelizmente, não era esse o único defeito de Agostinho. Havia também o orgulho, que não obstante a timidez e a reserva que lhe eram naturais, se deixava ver em uma paixão desordenada pelo brilho e os aplausos, e em um prazer singular no jogo e nos divertimentos. Em uma palavra, o sangue pagão que havia recebido de Patrício começava a ferver-lhe nas veias. Não devemos ocultar que, embora Agostinho tivesse estes e outros defeitos, não deixava de possuir boas qualidades. Era amante da verdade, zeloso da honra, bom, sensível, afetuoso e agradecido. Tinha surtos admiráveis, pagava com generosidade o caminho que lhe professavam e amava sua mãe com delírio. Tudo isso, belas qualidades e defeitos manifestos, bons impulsos e maus instintos, começava a fermentar nos primeiros ardores de sua juventude. O que aconteceria? De que lado inclinar-se-ia a balança? Dominaria o sangue pagão que tinha do pai, ou a seiva cristã que ele tinha inoculado à mãe? Porém, que teria sido de Agostinho ao desenvolver-se intelectualmente se, nos primeiros anos, não tivesse participado de uma influência sagrada e vigorosa, e se ao lado de tantos perigos não tivesse crescido também a constante vigilância e as orações fervorosas de Mônica? Precisamente no momento de achar-se nossa santa inquieta e dominada por tais pensamentos, foi quando repentinamente se viu separada do filho. Agostinho começava a crescer, e Tagaste era um povoado atrasado, contando com poucos recursos para a educação e instrução da juventude. Patrício, orgulhoso do filho, que apesar da preguiça e desapego ao estudo, passava por menino de grandes esperanças, acabava de decidir-se, não obstante a escassa fortuna e o desgosto que pudesse causar em casa, a não retroceder diante de qualquer sacrifício de dinheiro nem de afeto para que Agostinho recebesse uma educação correspondente ao grande talento. Existia a 6 léguas de Tagaste uma cidade onde, com as tradições do gosto, se conservava certa cultura intelectual. Era a cidade de Madrouche. Seu belo fórum, enriquecido com estátuas dos deuses, estava rodeada de sábias escolas. Para lá foi que Mônica levou e deixou o filho, depois de ter lhe dado muitos bons conselhos, acompanhados das amorosas lágrimas que verte uma mãe em tais momentos. Ditosa, entretanto, de tê-lo perto de si, e podendo ao primeiro perigo correr-lhe em auxílio, porém sem deixar de compreender que o mal de que havia lhe preservado o berço com tão singular cuidado, e cujos primeiros sintomas acabavam de manifestar-se, tomaria prontamente grande desenvolvimento, causando na alma do filho, longe dela por algum tempo, largas e profundas feridas. Então, aqui nós estamos sabendo, né, pela pena de Monsieur Émile Bugot, os defeitos
de Santo Agostinho, né? Tá certo? Lembra que na última leitura que nós fizemos sobre São Francisco de Sales, né? O nosso autor, Padre Jacques Leclerc, em certa parte da biografia, ele menciona muito essa questão das biografias dos santos, né? E muitas delas não, por querer elevar muito a figura do santo em relação ao leitor, né? Deixa de comentar os defeitos, né? Do santo, que nos tornaria o santo muito mais próximos de nós, né? Com Santo Agostinho é impossível isso, né? Porque ele próprio fala dos seus defeitos, né? Abundantemente, né? Nas Confissões. Então, Agostinho é um santo que nos deixou registrado todos os seus defeitos, né? Todas as suas faltas, todas as suas quedas, né? E Mônica, Santa Mônica, sabia muito bem, né? Desses defeitos, né? E dos perigos que ele correria com esses defeitos, né? Então, veja bem os defeitos, né? Que o padre, que o Monsenhor Émile Bugot cita aqui, né? Uma paixão desordenada pelo brilho e pelos aplausos. Um prazer singular no jogo e nos divertimentos. Em uma palavra, o sangue pagão que havia recebido de Patrício começava a ferver-lhe nas veias. Não é? O quanto nós podemos dizer isso dos nossos próprios filhos, né? Quem tem filhos maiores, né? Obviamente. Que recebe, né, do sangue pagão de algum membro da família ou mesmo do mundo, né? O mundo hoje é pagão, né? O mundo hoje é pagão, completamente pagão, com todas as características do paganismo antigo. A única coisa que nos diferencia do paganismo antigo é a tecnologia, mais nada. Todas as crueldades, todas as devassidões, não é? Jogos e divertimentos, né? Hoje você tem muito mais acesso a isso, né? Por causa da tecnologia, mas não que os pagãos antigos não tivessem acesso a isso, não é? Então, o paganismo antigo, quanto mais a gente conhece sobre o paganismo antigo, mais nós vemos que hoje é exatamente igual, não é? Os cultos satânicos, os adivinhos, os astrólogos, as tia-neivas da vida que propõem fazer macumba para você achar um bom marido, para você se ver livre dos inimigos. Tudo isso existia no paganismo antigo, não é? Tá certo? Magia de todas as formas, não é? Então, e você pega um menino, um rapaz, com a capacidade intelectual de Santo Agostinho, né? E com esses defeitos, né? E você pode perceber, né, o quanto ele vai se inserir nesse mundo, né, com aplausos que ele gostava tanto, né? Tá certo?
ele vai receber muitos aplausos do mundo pagão. Não é? O mundo pagão vai recebê-lo com muita honra, não é? Com muita honra, tá certo? Então, capítulo 3, vamos começar aqui a leitura. Então, resumo do capítulo 3. Juventude de Agostinho. Principia a crise das paixões. Suas causas, seus progressos, seus caracteres. Para consolar Santa Mônica e socorrer Agostinho, Deus permite que Patrício dê o primeiro passo para a religião cristã. Patrício abjura as crenças pagãs. Viu, Juliana? Você me perguntou o destino de Patrício na aula passada. Então, começando aqui. Quando Agostinho chegou nessa cidade aqui, cujo nome é difícil de pronunciar, Madurushi, tinha entre 13 e 14 anos. Não se sabe com certeza se foi ali que começou a se manifestar a grande imaginação e talento, ou se já em Tagaste havia dado algumas provas do que, no futuro, poderia vir a ser. Porém, certo é que, tão depressa como aprendeu as primeiras letras, pôde vislumbrar o que era a retórica e a poesia. Tudo nele mudou, desaparecendo a repugnância ao estudo. Retórica e poesia, né? O trivium, né? Ele aprendeu de fato o trivium. Então, leu Virgílio, Homero, Cícero e Ovídio, o que bastou para despertar-lhe o gênio. Virgílio, principalmente, causou-lhe uma impressão tão extraordinária que não podia ler a relação das dores de Dido sem regá-las com lágrimas. Sua alma, distintamente terna e profundamente sensível, não sabia desprender-se deste poeta. Entretanto, ao que parece, não era tão afeiçoada às obras de Homero. Abre aspas, este doce mentor, disse, causava-me amarguras. Então, sobre Homero, né? Fecha aspas. Não porque, com grande penetração, deixasse Agostinho de compreender a diferença entre Virgílio e Homero. Quanto maior e mais sublime era este, revelando na série de quadros que lhe formam as obras maior profundidade e viveza, senão porque, como afirma também, o pouco afeto que tinha a língua grega não lhe deixava saborear aquelas invenções, nem gostar como desejava o engenho e o encanto do mais sublime entre os poetas. Ele não era bom de grego, né? O Santo Agostinho. Talvez também a distinta sensibilidade de Virgílio, não mais profundo que Homero, porém de expressão mais viva, melhor se lhe adaptou ao caráter. Seja como for, Virgílio foi-lhe sempre o mestre favorito. Leu, com emoções diversas, Terêncio, Plauto e Ovídio. Respirou-lhes o perfume e, como embriagado, abriu a alma a todas as imagens poéticas, entrando com elas todos os perigos, porque também o veneno se bebe em copos de ouro. Então, ele foi a todos os... Depois a gente vai ver como é que isso, enfim, vai... ele vai pesar isto, né? Com toda a literatura cristã que ele vai ler depois, né? Os padres, etc. Mas ele foi educado, não é? Por mestres do alto paganismo, né? Na parte da retórica e da poesia, não da filosofia, né? Retórica e poesia.
Para desenvolver o talento dos jovens, mandava-se-lhes, às vezes, traduzir as ardentes e inflamadas palavras de Juno, de Virgílio, aos lastimosos ais de Dido. Dava-se um prêmio ao que mais vigorosamente sabia expressar as arrebatadas queixas ou paixões desses personagens imaginários e ao que os fazia parecer mais vivos e naturais, acertando a sustentar, com linguagem seleta, o nervo do discurso e a ordem progressiva das ideias. Aqui era onde Agostinho triunfava sempre. Os aplausos dos condiscípulos e os elogios dos mestres lhe diziam. Porém, também aqui era onde lhe estava a ruína da alma. Movido dos ecômios, para melhor expressar estas paixões criminosas, procurava senti-las. E como lhe dormisse ainda no coração, não contente em ler assiduamente aqueles poetas que mais ao vivo as haviam pintado, começou a frequentar os teatros, a fim de ver ali praticado, com palavras e ações, o que havia ouvido da boca dos mestres. E se hoje, tendo estas cenas perdido muita força, depois de 19 séculos de cristianismo, são necessárias não poucas precauções para evitar que o coração, o casto coração do jovem, se comova demasiadamente, o que aconteceria então, quando não se conheciam edições expurgadas pela censura, nem havia professores cristãos, e os teatros se carregavam de sensibilizar o que os mestres não tinham sabido dizer. O cristianismo acabava de abandonar as catacumbas e não pudera ainda purificar os livros escolares, de maneira que se continuava a educar a juventude cristã, como até então se havia feito a pagã. Todos se lamentavam, não há dúvida, porém o costume, o rei do mundo, prevalecera sobre as inquietações dos pais e era mais forte que a dor das mães. Vou ler mais 2 parágrafos aqui para a gente parar. Não é difícil compreender o efeito que tais livros e espetáculos deviam produzir a um jovem dotado de grande sensibilidade e de um coração distintamente terno. Em um jovem que não estava batizado e, achando-se separado da mãe, não tinha quem o protegesse de tão terríveis perigos. Visto como os mestres, segundo afirma o mesmo Santo Agostinho, estavam mais inebriados do que ele. Abre aspas para Santo Agostinho. Que maravilha! Que me perdesse deixando-me encher das vaidades e andasse tão afastado de vós, meu Deus, quando se me davam por modelos uns homens que se vergonhavam de praticar uma boa ação. Vê-se, pois, que menino, ainda e no umbral da vida, tive a infelicidade de achar-me exposto ao perigo, sendo-me terrível a aprendizagem para os combates da existência. Fecha aspas. Nós temos aqui uma questão muito candente hoje, inclusive, na nossa discussão cultural no Brasil, especialmente. O que Santo Agostinho... O Santo Agostinho, ele teve uma educação baseada nos clássicos. Não é isso que a gente ouve muito bem hoje falar? Nós temos que dar uma educação para os nossos filhos baseados nos clássicos, né? Os clássicos, esses são clássicos. Santo Agostinho leu todos os clássicos até ele. Não é? Toda a grande literatura pagã, Santo Agostinho absorveu. Na parte da poética e da retórica. Não é? Virgílio, Homero,
Cícero, Ovídio, certo? O cristianismo ainda não tinha feito uma obra de crítica, de contenção desses autores. O cristianismo ainda não tinha lido e corrigido esses autores, não é? Não tinha lido e não tinha tido tempo, não que não se conhecesse, mas não tinha tido ainda tempo para fazer essa crítica, Então, Santo Agostinho teve uma educação baseada nos clássicos. É o que ele teve, Hoje tem uma expressão que é... Como é que é isso? Poxa, acabei de esquecer aqui. É a questão da... Formação do imaginário. Oh, mas maravilha, Ana Paula. Exatamente isso. Formação do imaginário. Tá certo? Então, a formação do imaginário foi o que o Santo Agostinho teve. Tá certo? E é o que um tanto de gente aí, que a gente, enfim, ouve e está propondo, Como, e note bem, como formação católica. Tá certo? Como formação católica. Nós temos então um exemplo. Um exemplo. De onde pode levar esse tipo de coisa, É claro, você vai falar, não, mas tem 2000 anos aí de cristianismo. Você pode fazer uma defesa de Homero, e a gente entende essa defesa de Homero. Homero criou, a grande civilização grega, Homero, ele tem importância fundamental na literatura. Claro que tem. Claro que tem. Virgílio também, enfim. Só que se isso não for contrabalançado, primeiro, isso não é, no meu modesto ponto de vista, nem de longe a coisa principal na educação das nossas crianças. Nem de longe. Nem de longe. Certo? Eu sempre digo o seguinte: dependendo da idade da criança, essa a formação do imaginário é muito mais importante para a criança fazer caminhada em floresta, cavar buraco para achar minhoca, tá certo? Observar a natureza, observar folhas de árvores, tipos de planta, tipos de passarinho, observar o universo criado, do que ler. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Minha opinião. Formação do imaginário, dependendo da idade, é isso. De criança. Muito mais importante brincar com minhoca e tatu bola do que ler essa literatura clássica. Tá certo? Com o intuito, obviamente, de tudo que a criança aprende no universo criado se referir ao Criador. Então, ensinar para a criança que o universo nos aponta para o seu Criador. Isso, para mim, é muito mais importante do que outras coisas, do que referências literárias, etc, etc. Eu sei que muita gente não concorda comigo, mas, enfim, essa é a minha opinião, Então, em Santo Agostinho nós temos a obra pronta e acabada, em Santo Agostinho jovem, antes da sua conversão, pronta e acabada,
de um ensino parecido com essa da formação do imaginário, dado a um jovem talentosíssimo que vive no mundo pagão. Mas veja, é a mesma coisa com os nossos jovens hoje. Não é? Nós precisamos ter muito cuidado, porque assim, é a mesma situação do jovem hoje. Quer dizer, o nosso jovem hoje vive no mundo pagão. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu não estou dizendo que essas obras todas não devem ser lidas pelas pessoas. Não é? Mas devem ser lidas por pessoas que já têm uma formação sólida. Tá certo? Uma formação sólida. Tá? E veja que coisa interessante, né? O Santo Agostinho não conseguia ler grego. Né? Então ele só lia latim. Porque latim ele aprendeu. E aliás, como aprendeu, né? Mas ele aprendeu latim porque era a língua que ele recebia as instruções, né? Mas mesmo assim, tinha traduções de Homero em latim, né? Ele não gostava muito, né? E ele ficou muito mais deslumbrado com a retórica e com a poética, né? Lembra, poética aquela crítica de Platão, né? Platão dizia que na República Ideal os poetas tinham que ser mortos, né? Porque a influência da poesia, que é a música, né? Ela entra na pessoa sem o uso do intelecto, né? Nós somos influenciados pela poesia sem a barreira do intelecto, né? Então foi assim que foi a formação do nosso jovem, do nosso adolescente Agostinho, né? E veja que isso automaticamente levou Agostinho, essa sua paixão pela poética, o levou aonde? Não contente em ler assiduamente aqueles poetas que mais ao vivo as haviam pintado, começou a frequentar os teatros, a fim de ver ali praticado com palavras e ações o que havia ouvido na boca dos mestres. Então ele foi para o ambiente de quem? Dos intelectuais da época, né? Tá certo? Então foi ver os teatros, baseados nas obras que ele tão bem conhecia, né? Tá certo? Pois bem, deixo agora um espaço agora para vocês fazerem os comentários, se houver. Ouvindo o que o senhor falou aí sobre música, espetáculo, poesia, né? Fiquei pensando no funk, né? O funk realmente, o pagão nunca deve ter imaginado a que ponto nós chegaríamos, né? Porque o funk já é uma destruição completa de tudo, né? Ele dissolveu tudo, né? Na música e na poesia. Foi dissolvido tudo. Ali não tem mais nada, né? Mas isso é uma consequência lógica do decaimento, né? Pois mas assim, de como que isso não passa uma música, né? Música. Nenhuma delas. Alguém chama de música. Um ritmo que não passa pelo intelecto. Não. E aí a pessoa não censura nada, né? repete aquilo que não Isso. A poesia é assim, né? A poesia tem música, né? Tem ritmo. Não existia música na antiguidade, né? Muito pouco, uma música muito digamos primitiva, né? E a poesia ela tinha esse aspecto, né? De inebriar, e o intelecto ficava passivo, né?
Por isso que o Platão falava isso. Ele falava que tinha que matar. Ele era muito tranquilo, né? Ele falava, não, tem que matar. Os poetas não podem existir na República Ideal, né? Então, hoje, com a formação do intelecto tão fraca como nós temos, né? É fácil você colocar o seu intelecto para dormir, né? O jovem, né? É muito fácil ele colocar o intelecto para dormir, né? Porque ele já tem um intelecto muito fraco, né? Por causa da formação nossa, né? Dos pais que eu estou dizendo, que a gente não consegue formar os filhos com um intelecto forte, né? Porque nós não o temos, né? E aí vem todas essas coisas do mundo exterior, e aí enfim. E aí a gente pensa também, Platão não podia nem imaginar, né? A influência de telas, né? Não, que vem na televisão. O senhor já prestou atenção numa pessoa na frente da televisão? Ela não pisca. Ela fica com a boca meio aberta. Existem estudos nisso, né? Inclusive de ondas cerebrais, como é que é? A pessoa tem ondas cerebrais que só consegue quando dorme. Estão dormindo. Ela vai só, parece um transe hipnótico mesmo, ela vai só absorvendo. Mas isso acontecia no teatro, viu? Com as devidas gradações. Isso acontecia no teatro grego também. Porque eram cenas, né? Pessoas vestidas, se movendo, etc. Isso existia no teatro grego. A televisão, ela é só muito mais eficiente porque é tecnologicamente mais avançada. Raíssa está querendo falar aí. Eu imaginei que ela ia falar também. Nós não estamos te ouvindo não, Raíssa. Raíssa. O senhor está me ouvindo, professor? Agora sim. E não só fazer uma contribuição aí do negócio da música que a Ana Paula falou. Eu aprendi com o professor Sidney numa dessas palestras de formação e Platão, não li a fonte primária, né, mas eu aprendi que Platão dizia que a música, né, na verdade não é Platão que dizia, a gente sabe que a música é formada de ritmo, melodia e harmonia. Sim. Eu achei muito bonito a correspondência que ele faz, aí sim Platão que faz, que o ritmo se refere ao nosso corpo e aos nossos sentidos externos. A melodia aos sentidos internos, especialmente, né? Aí pega a memória e tal, mas especialmente a imaginação. Imaginação. E a harmonia se refere direto à inteligência, ao intelecto. Aí a gente fazendo assim o funk, ele é só ritmo, né? Então ele vai pegar nem o seu cérebro, a parte mais animal, mais que a gente tem, que é a imaginação, a memória, mas é coisa do corpo mesmo e tal. E a gente foi dominado também pela música contemporânea, de mercado, aquela música melosa que prega na cabeça, que você fica não sai da sua cabeça. É uma música para imaginação, né? É uma música para ainda sua parte animal, ainda sua parte cerebral, dos sentidos internos e tal. E o difícil é a harmonia, né? É você ter uma música com uma bela harmonia, que eu imagino que na poesia corresponda aos altos poemas, assim, né? Os sonetos e com aquela estrutura métrica perfeita, que evidentemente uma obra de arte vai ter tudo, né? Vai ter ritmo, em termos da música ou da poesia, vai ter melodia e harmonia, né? Então, só dessa contribuição aí que eu achei fantástico essa ligação, quando eu aprendi há algum tempo atrás, e bastante interessante. Talvez isso sirva de incentivo para a gente trazer mais música instrumental para as nossas crianças. Não só a clássica, mas, por exemplo, aqui em casa eu gosto de colocar solos de trombone, né, com músicas com ritmos
do choro, né, das Sim. sambas, canções antigos, e porque a gente fica numa cultura muito de letra falada e aquela muito melosa, né, de um amor romântico, né, Ah, que é da imaginação, Formação. nos fixa no animal que formação, dentro de nós, né? formação do imaginário. Exato. É. Não, e só o seguinte, não é só com a música contemporânea, não, hein? É só vocês verem o bolero de Ravel. Tá certo? Aquilo ali é uma hipnose, tá certo? Então, tem muita música clássica que dita clássica, né? Que tem as mesmas características deletérias, né? Tá certo? Eu não entendo nada de música. Eu não tenho a menor condição de falar de música, assim, porque eu não tenho. Não sei se isso é bom ou mal, mas eu não tenho. Enfim, a música não me atinge quase de maneira nenhuma, né? Tem uma insensibilidade musical, uma coisa assim prodigiosa, né? Então, mas eu percebo assim, por exemplo, outro dia eu pus para vocês, divulguei a música do Eric Satie, né? Que é, enfim, uma música gnóstica, né? Mas assim, de música eu entendo muito pouco, né? Mas tem eu posso sugerir um belo documentário do Brasil Paralelo com aquele maestro Álvaro Saviero sobre a história da música em 5 episódios. São muito bem feitos os episódios e o maestro é brasileiro, né? Muito, muito bom. É uma história da música. Ele vai desde a antiguidade até a música contemporânea, né? Que ele não gosta. Mas enfim. Então, vocês vejam que o que captou, né, a imaginação e que preencheu todo o ser de Agostinho foi a poética e a retórica, né? Tá certo? A poética e a retórica. Ele se tornou um grande sofista, né? Tá certo? Porque ele era mestre em retórica, né? E com aquela toda a base poética dele, né? Então, aqui talvez tenha alguma, enfim, alguma lição, né, para a criação dos nossos filhos. Eu sei, gente, que hoje existe um debate emocional, inclusive, sobre essa questão literária, ensino de literatura para criança, os clássicos, etc, etc. É uma confusão enorme que tem por aí nesse debate. Eu acho que assim, as fileiras já estão montadas de um lado e de outro, e é difícil discutir com esse pessoal, tanto de um lado quanto do outro, né? Existem obras escritas sobre isso, né, de um lado e de outro, né? Mas enfim, é uma preocupação que os pais certamente têm, principalmente aqueles que conhecem esses debates, né? Normalmente esses debates hoje em redes sociais são todos de um grau um certo grau de loucura, né, que fica difícil a gente não só entender o debate, como que entrar no debate, é muito difícil, né? Mas foi isso que aconteceu com o Santo Agostinho. O Santo Agostinho teve uma educação clássica, né, e no mundo pagão, né, e vai dar no que nós vamos ver o que deu essa. E é o que eu acho que acontece com muita gente que falante aí na internet, né? Há sites agora especializados, né, canais de YouTube especializados nessa tal da educação clássica. O pessoal tá cheio de regra para isso, eu sei muito bem disso, né? E enfim, é o mundo que a gente vive hoje, essa coisa maluca, né? E tem influência
infelizmente, do próprio Olavo de Carvalho, né, nessa discussão toda, ele é tido como referência desse negócio, e, enfim, por isso que está tão complicado discutir isso, né? Mas, enfim, mais alguma... Sou eu aqui, então. Diga, Márcio. Essa parte que você falou aí, né, das crianças, né, mexerem com a realidade palpável, né, e isso aí me fez lembrar da minha. O que eu tive? E vejo que muitas vezes, hoje em dia, as crianças não têm, inclusive, essas noções mais básicas. Tá, eu passeava, né, com os meus irmãos, meu pai na mata. Lá perto de casa era a região de Mata Atlântica, então era que dava 2 quarteirões e já estava dentro da mata. E isso na infância. Então a gente ia até cachoeira, buscava água lá, enchia um garrafão, trazia de volta. Meu pai mostrando as coisas, como é que funcionava, como é que era. Né? Depois também com os meus avós. Meu avô, ontem mesmo eu estava lembrando, né, que o meu avô perguntava quem é que ensinou o João de Barro a construir aquela casinha assim. Aí a conclusão que eu cheguei, bom, já que o filhote João de Barro não tinha nascido, né, quando o pai terminou a casa, os pais, não sei exatamente, falava com ele assim, foi Deus. Quer dizer, uma conclusão que leva, como o senhor disse, né, da contemplação da criação se chega ao artista, né, que é o criador. Claro. E isso tudo, e em questão de literatura, outras coisas assim, que eu gostava e que muitas crianças gostam, que a gente vê até hoje, é que contassem histórias para nós. E repetiam aquelas histórias milhões de vezes, né? Principalmente os meus avós, meu pai também era bom nisso. Eu não sabia ler, mas contavam histórias. Depois ficava curioso para aprender a ler e ler por conta própria as histórias. Mesmo essas eram, assim, muitas fábulas, aqueles contos, aqueles clássicos lá, do Irmãos Grimm e outros, né? Fábula esqueci daquele Isso, Fontaine. Inclusive eu comprei uma vez de presente para nossa Paulinha aqui um livro com ilustrações do Gustave Doré. Nossa, é sensacional. Sensacional. Não é? As ilustrações deles são fantásticas. Então tinha isso, e esse tipo de literatura, tinha as cantigas de rodas, brincadeiras, e mais tarde a gente vai crescendo, a gente começa a apresentar as biografias dos heróis, né? Eu lembro que eu estudava numa escola chamada Duque de Caxias, e uma das primeiras coisas que eles ensinavam pra gente lá é quem era o Duque de Caxias, o que ele fez, por que ele era o herói. Quer dizer, infelizmente eu não fui apresentada as biografias dos santos, né? Não sei quando eu fosse na igreja, na procissão, assim, quem é esse santo? E alguém explicava assim, muito por alto, né? E falou, olha que legal, né? E essas sementes vão sendo lançadas na alma da criança e isso depois brota, né? Tudo que se lança na alma da criança brota depois. Mesmo aqueles pais que ficam desesperados, nossa, ensinei isso, aquilo, outro. Meu filho, ele tá tomando esse caminho, muitas vezes ele vai voltar ele. E Santo Agostinho, né, é um caso desses, né? E aí que eu queria saber do senhor, assim, o senhor recomenda esses contos, essas fábulas, essas historinhas, esses causos, às vezes eu adorava causos de assombração. Nossa, eu adorava também. Causos de assombração era sensacional. Nossa, eu adorava, ficava tremendo de medo antes de dormir. Bom, mas aí se eu puder fazer mais algum comentário sobre essa parte. Eu sei que muita gente vai... A Juliana está perguntando onde era, Márcio. Onde era a sua infância, talvez, né? Como ela perguntou. Onde você morava? Então ela já conhece o local, né? Antigo distrito municipal de Barbacena, chamado Santo Antônio do Paraibuna. Fui batizado na matriz de Santo Antônio lá. É um lugarzinho aí, localizado aí nos pés da Serra da Mantiqueira. Ah, tá. Não, o Márcio, uma das distintas recordações minhas de criança é contos de assombração. Eu adorava contos de assombração. Meu pai tinha uma fazenda e eu ia muito lá, e quem me contava os contos de assombração era o pessoal que trabalhava na fazenda, né?
Então a gente ficava lá conversando, fiado, depois que terminava o trabalho, à tarde, e ficava até altas horas, né, com contos de assombração. Minha mãe também tinha contos de assombração maravilhosos. E eu adorava, sempre adorei isso, né? Depois eu me identifiquei depois eu me identifiquei mais tarde com a literatura lá a grande, altíssima literatura do Tio Patinhas, com a Maga Patológica e a Madame Mim, né, que eram duas feiticeiras, né? E eu sigo uma admiração que Chesterton tinha aos contos de fada. Eu sei que muita gente vai ter várias restrições a contos de fada, etc, etc. Mas eu fui formado assim também, com vários contos, né? Tem os contos, inclusive, muito brasileiros, de literatura brasileira, né? Eu tinha uma coleção aqui, que eu não sei onde que foi, que eram os contos das várias regiões do Brasil, né? Contos da Amazônia, contos do Rio Grande do Sul, com as várias personagens lá, né? Tinha uma personagem que andava sempre para trás, né? Que era uma personagem ligada ao mal, né? Que é a Curupira, será? Que é a Curupira? Os personagens folclóricos? Folclóricos. Tinha os botos lá da região norte do país, né? A Curupira, a Curupira andava para trás, não era isso? Inclusive os pés para trás. O Curupira tem os pés para trás. Ah, pois é. Saci Pererê, essas coisas todas. E eu lembro uma coisa muito engraçada, que quando a primeira vez que eu vi aquelas aparições de Garabandal, o que mais me chamou atenção foi aquelas tais videntes, né, andando para trás. Eu falei, não, isso parece a Curupira. Tá certo? Assim, me veio logo essa personagem na cabeça, né? As videntes em êxtase andando para trás. Eu falei, isso não pode ser coisa do bem, né? Não pode ser coisa do bem, né? Eu nunca enfim, me liguei a esse trem de Garabandal, mas é de jeito nenhum, né? Por causa desse fato, inclusive, né? Eu tenho várias imagens de contos, etc. Nunca fui um grande leitor quando criança, não. Mas eu recebi essa educação de contar história. Contar história. Não só o pessoal da fazenda do meu pai, como minha mãe. Ela tinha histórias incríveis, né? E também uma outra coisa esparsa que caía na minha mão e eu lia, etc, né? Eu nunca fui um leitor assim, nem hoje sou, né? Um leitor assim ávido e tal. Eu sou inclusive muito preguiçoso. Mas eu tenho essa formação também. Eu tenho essa formação de contar história, né? O menino gosta muito de que contem histórias para ele. E eu sei que a gente tem a nossa preocupação com o pai é contar histórias edificantes, né? Histórias edificantes. Claro que histórias de santo bem contadas, aliás, volto a afirmar aqui, tem historinhas de santo extremamente bem contadas num livro chamado Tesouro de Exemplos. Tesouro de Exemplos? Eu acho que é Tesouro de Exemplos. De um padre da década de 50 escreveu 2 volumes só de historinhas de santos, historinhas piedosas, mas com um sabor extremamente de aventura, de Tesouro de Exemplos, né? Eu acho que esse tipo de contação de história é extremamente edificante para a criança. Extremamente edificante. Né? Porque a criança não vai ler uma biografia como a gente lê aqui de santo. Tá certo? Ele precisa de uma historinha pequena,
né, as fábulas de Esopo. Muita gente tem restrição às fábulas de Esopo. Os Né? livros, Como é que é, Juliana? Falhou aí. desculpa, eu te interrompi. Lírios eucarísticos. São pequenas historinhas infantis de crianças também que tiveram experiências não, né? Que tiveram vivências com a Eucaristia, com a fé dos pais e tudo mais. Pois é. O assunto do Sávio está lá no meio. Pois é. Não, é muito interessante. Agora, aventura, a criança adora. Aventura. Enfim, é um tipo de literatura muito que a criança gosta muito, né? É onde se aprende coragem, enfim, enfrentar os problemas e tal, né? Eu acho isso aí... Bom, mas vocês que são mães entendem muito mais disso do que eu. Eu sei que vocês têm coleções e mais coleções de livros sobre isso. Mas na minha formação, eu gostava muito dessas histórias. Muito, 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 muito. Não é? E o que me fez ter uma restrição enorme, essas historinhas de assombração, me deu uma formação muito boa contra a magia, contra o espiritismo, por exemplo. O espiritismo na minha infância era uma coisa muito comum, inclusive na minha família, e eu nunca me aproximei do espiritismo, talvez justamente preparado por essas histórias de assombração. Para mim, o espiritismo foi sempre ligado à assombração. Assombração. E é mesmo, né? Tá certo? Então, assim, a minha formação foi essa. Né? Eu nunca me aproximei desses negócios. Embora irmãos meus, parentes, etc., se aproximassem. Né? Professor, uma coisa interessante é que esses contos, esses casos de assombração, são uma boa introdução ao mundo sobrenatural. Isso. Você só vê que as crianças, por exemplo, meio ateias, as pessoas meio ateias, eles não tiveram gente contar essa história de casos de assombração, ou eles ridicularizam essa coisa. Isso era um fenômeno natural, parapsicológico. A parapsicologia mestra em justamente desfazer essa noção do sobrenatural também. Né? Padre Quevedo. Interessante isso. Pois Padre Quevedo, muitas vezes alguém falava. Tem muita gente que considera Padre Quevedo um herói. Nossa, acabou com o senso do sobrenatural. E a bela introdução a isso, né? As pessoas que não dão muita importância a essas coisas, elas geralmente também não costumam levar muito a religião a sério, não. E tá aí me veio à cabeça uma boa... inclusive, alguns cursos e oficinas de contação de história. Tem. E algumas pessoas são contadoras de história, assim, natas, né? Somente esse pessoal do interior, então eles contam de um jeito assim, sensacional. Praticamente enxerga a coisa na sua frente. Né? Com aqueles bons contadores de causas, de piadas e tudo mais. E quem sabe fica aí uma dica boa para os meninos da associação, algumas sessões de contação de histórias. Isso. Umas boas pessoas, assim, né, de habilidosas. Diz a Ana Paula que, tipo eu, mas eu não acho que eu seja um bom contador de história, não. O que impressionou uma vez a Ana Paula é que tinha uma criancinha, um filho de uns conhecidos nossos, eles vieram aqui em casa e a menina estava ainda muito... primalzinha ainda, né? Uns 2, 3 anos de idade, muito pequeno, não dava conta de desenhar grandes coisas. Deixa eu fazer um desenho pra você. Aí comecei a desenhar e fui contando a história. Aí a menina estatalou os olhos e prendeu a atenção e deu um pouco de paz pro pessoal lá. E eu desenhando, porque isso aconteceu, inventando a historinha lá, aí o resto da adultos também começou a ficar interessado. Mas, assim, para ver como que as crianças, a gente pode ensinar as crianças, prender a atenção delas e edificar alguma coisa através da contação de história também. Né? Contação de história é sensacional. 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 Quando eu vivi no Canadá, no meu doutorado, durante 4 anos, o que eu achei muito interessante lá foi que os shoppings lá do Canadá, na época, né, o Canadá hoje está destruído,
tinha sessões de contação de história. Os meus meninos adoravam. Então, num canto do shopping, aparecia uma moça contando história. Os meninos todos sentavam assim ao largo do corredor do shopping e ficavam simplesmente embevecidos com a contação de história. Normalmente ela ia vestida de uma forma diferente e tal, e contação de história é uma das coisas que a criança mais gosta de ouvir. Assim, é impressionante. Às vezes muitos adultos, eu mesmo gostava muito de ouvir lá as histórias, né? Mas fica a dica aí, ó, o nosso grande Márcio para atividade na associação. Juliana levantou a mão. Com base nisso aí que o senhor falou, que o afastamento dessas do espiritismo, dessas coisas, né, gnósticos e tudo mais, se foi em função dessas histórias de assombração que o senhor contou. Para mim foi, né? Aqui em casa foi a mesma coisa. Meu pai gostava muito de contar essas histórias pra gente. Quando a gente estava muito levado, assim, de noite, não queria dormir, não sei o quê, ele falava assim, se você não deitar e sossegar, a mão preta vem te pegar de noite. Ele sempre usava desses argumentos. Mas tinha vezes que ele parava, sentava e contava os casos da infância dele. Então, ele era muito... ele tinha um certo temor com essas coisas, assim. Tanto é que o meu irmão mais velho, ele que foi criado com meus tios, parte de pai, ele tem pânico de sério. Ele não gosta de ser sério, ele não gosta dessas coisas, exatamente porque ele desenvolveu. E aí, o senhor falando isso, me veio à cabeça, né? Foi exatamente isso. A gente tinha meio que pânico de mexer com um negócio que envolvia espírito, alma, fantasma, assombração, em função dos casos que a gente contou. Meu pai foi criado em Itabirito, aqui pertinho, e ele dizia que na quaresma, por exemplo, à noite, depois escureceu, ninguém mais saía de casa durante a quaresma, porque tinha aquela questão se muitos cachorros passassem latindo, pode saber que tinha alguma assombração na frente, eles estavam correndo atrás. Então as pessoas tinham esse temor de que as coisas tinham que ficar em silêncio, respeitar o silêncio, porque, né, as almas estavam aí, sei lá, essas coisas. E isso gera esse temor na gente, esse freio, né, de falar, olha, não vou mexer com aquilo que eu desconheço, com aquilo que eu não sei o que esperar né, do envolvimento com aquilo ali. Isso mesmo. E é impressionante que essas coisas realmente ficam no imaginário da gente. Fica. E os meus meninos, por exemplo, adoravam escutar também. Ué. Menina adora isso. E é o que o Márcio falou, Juliana. Isso desenvolve em nós o senso do sobrenatural. Esses casos, eles nos envolvem, quer dizer, da seguinte forma: a vida não é só a vida material. Tem coisas que a gente não vê que podem ser muito perigosas pra gente. Tá certo? Então, assim, eu vendo para trás, eu vejo que eu tinha um senso de que a vida não era só aquilo que a gente via. Tinha coisa que a gente não via. Por causa dessa coisa desses contos, dessa história de assombração. Porque quando a gente vira adulto, a gente sabe que a assombração existe. Esse aqui é o problema. Não é? Às vezes não daquela forma. Não, claro. Mas elas existem. De outras formas. E é o que a gente percebe nos jovens hoje. Eles não têm medo de mexer com determinadas coisas. Eles são cientistas. Exatamente. Tem um senso do sobrenatural. Eles acham que é só isso daqui. Claro. E que eles têm o controle de tudo. Exatamente. Não tem um senso sobrenatural. É simplesmente isso. Não tem. Né? Todo mundo vai mexer com qualquer coisa e tá tudo bem. Porque é só material que existe, né?
Mas o Luiz, inclusive, ele entrou aí separado da Raíssa e levantou a mão. Professor, isso aí é um angu de caroço, como a gente costuma dizer, né? Os limites do que você usa ou não. Eu entendo o seguinte, eu vejo os dois extremos no nosso meio das famílias e das propostas educativas. Existe um extremo, que é menos falado, mas que eu percebo também, que é justamente eliminar essas experiências dos sentidos e as experiências imaginativas, da contação de história, de algo mais lúdico, como se a educação católica fosse, o homem pudesse ser, a criança pudesse ser estimulada direto na inteligência, né, de maneira formal sempre. Por exemplo, tem os materiais para homeschooling, às vezes mais católicos que a gente tem, mais tradicionais, eles são muito textuais. O aluno é posto para copiar muita coisa e já tem lá as verdades de Santo Agostinho. Você tem às vezes uma deformação aí, porque isso é profundamente cartesiano de Descartes, que é uma educação cerebral. Isso não é voltar à Idade Média mais profunda e não é voltar a quem a tradição intelectual, a sabedoria que percorreu a igreja, que chegou no ápice lá em Santo Agostinho, Santo Tomás, entendia que era o ser humano. Nós somos um animal de alma, de uma parte da alma espiritual, né, uma alma racional. Então nós precisamos do estímulo nós precisamos mexer com os nossos sentidos externos. Isso é saboroso, isso é bom, né? Mexer com os nossos sentidos internos, as nossas memórias, a imaginação. E nada melhor do que a narrativa. A estrutura de uma narrativa, de uma história é maravilhoso. Isso tem que estar, isso é um extremo que a gente vê. O outro extremo é, por exemplo, principalmente fomentado pelos discípulos do Olavo de Carvalho. E eu vou dizer que eu estudei esse livro a fundo, de cabo a rabo, que é o Aristóteles Nova Perspectiva, Introdução aos 4 Discursos, que tem coisas muito interessantes, mas ele defende uma tese que eu acho que Santo Tomás não subscreve, que a imaginação, por ela fazer intermediação entre o sensível e o inteligível, ela teria que ter uma proeminência, que o conhecimento seria imaginativo, como se a imaginação tivesse que ser projetada no nível mais alto, né, do que a inteligência. Eu acho isso muito perigoso, porque você fica exposto às sugestões diabólicas, se você ficar só nesse nível. E aí você tem, por exemplo, nesse extremo, o eruditismo, uma certa reverência excessiva às obras clássicas literárias de todo tipo, uma postura reativa e que vocifera contra quem diz que não vai dar para a criança determinada obra naquele ponto, ou de que não vai dar de jeito nenhum, como se a literatura clássica, como se os ápices das belezas, das formas estéticas, não pudesse passar pelo crivo da doutrina católica, da fé e da moral. E botar o crivo da fé e da moral no mais alto grau é botar a inteligência e a vontade, o espírito, no governo da imaginação. Claro. Isso não é dizer que a gente não aprecia a beleza, o estímulo, a brincadeira da imaginação, que a gente não aprecia a história, que a gente não aprecia os sentidos. Então, qual que é o caminho da educação católica? Vai estudar ciência, vai estudar geografia, história, vamos usar bastante estímulos visuais, vamos no museu, vamos mostrar objetos antigos, pedir à criança para contar uma história, para fazer hipótese do que ela acha que aquilo usar. Vamos contar bastante história, mas ao final de cada ciclo, vamos destruir o que os enciclopedistas fizeram. As coisas não estão dispostas a esmo, de qualquer maneira, como se fosse mais um conhecimento. Ao final de cada passagem, unidade do que se estuda, vamos dar glória a Deus, vamos enxergar para onde aquilo aponta, qual que é a natureza do homem, que é o homem criado, e vamos rezar aquilo, vamos contemplar aquilo, fechar o ciclo na inteligência e na vontade, mas aproveitando bastante os 5 sentidos e a imaginação. E aí nós vamos achar um termo que é bom,
né? Não acho que animal falar em si é problema, que fábula em si é problema. O problema está, né, numa falta de crivo. Tudo tem que ser passado na verdade, que foi revelada e meditada pelos santos padres, revelada por Nosso Senhor, ensinada pela igreja, uai. Que não cabe, não cabe. Tem coisas que não cabem pela idade, tem coisas que não cabem de forma alguma. Uhum. Independente se elas vão ter uma estrutura estética bonita. É isso. Não, vocês vejam, né, o Márcio, nós já estávamos falando aqui de coisas muito que nos aconteceu, né, e vem o cara que entende das coisas e coloca tudo em ordem, tá certo? Que é o Luiz. Então, assim, não, é isso mesmo, Luiz. Do ponto de vista da formação de um ciclo de estudos para a criança, é exatamente isso que você colocou. Quer dizer, as nossas impressões aqui foram as de quem sofreu um tipo de influência, né? E nós estávamos falando das nossas próprias experiências, mas é isso mesmo que você falou. Em termos de formação de um método de ensino para a criança, é exatamente isso. Quer dizer, porque e, inclusive assim, nas várias idades da criança, imagino eu, não entendo nada disso, ela tem a sua atenção focada em diferentes partes. A sua alma em desenvolvimento, né, ela se desenvolve nas diferentes partes, nas diferentes idades. E o material precisa ser dado a ela para fomentar exatamente isso, né? Agora, independente das influências que nós temos hoje em termos de aqui no Brasil, por causa da influência do Olavo de Carvalho, o que eu acho é o seguinte: a educação católica, ela não se desvencilhou ainda, de um modo geral, do Renascimento. Tudo que a gente acha que é tradicional, nós temos referência no Renascimento. E isso é um problema grave, porque até em termos religiosos nós temos essa referência. Por que nós temos essa referência? Por causa do Concílio de Trento. Né? Então, nossa tradição católica, eu digo, esse ramo da tradição, o que hoje a gente chama de tradição católica, ele é baseado no Concílio de Trento, que foi um evento renascentista. Todas as características são de um evento renascentista. Então, a gente ainda está bloqueado em relação à Idade Média. A gente não consegue dar o pulo. Não para voltar para a Idade Média. Ninguém quer voltar para a Idade Média, né? Mas para receber a riqueza medieval na sua... diretamente, né, na sua beleza integral, né? Então, nos métodos pedagógicos, nas concepções religiosas, nas práticas religiosas, na rigidez renascentista de tudo, nós somos assim. Não é? Nós não temos a flexibilidade medieval para tratar das coisas. A gente sempre tem a referência do Concílio de Trento, né? Eu não estou falando mal do Concílio de Trento, não. Eu só digo que a gente precisa, se a igreja tivesse o passo que devia ter, né, nós já teríamos superado, no bom sentido, o Concílio de Trento. Mas não conseguimos, porque a igreja entrou numa crise tão grande que não há como lutar contra essa crise se a gente não levantar sempre o Concílio de Trento contra essa confusão que a gente tem hoje. Isso nos faz não caminhar, né, no sentido de resgatar um pouco dos valores medievais para amenizar um pouco essa rigidez renascentista. Na área de educação, toda a nossa referência é a Renascença, né? Enfim, infelizmente é isso que acontece. O moderno que nos inspira muito, né, professor? Na Idade Moderna é São João Bosco, né?
os seus métodos trabalhavam muito com essa dimensão do imaginativo, dos jogos, da alegria. Talvez até poderíamos dizer, não sei, especulando assim, não estudei isso, mas que teria muito de medieval nas coisas dele, né? Talvez. Veja que até os sonhos dele, quando ele contava para os meninos, era uma contação de caso. Isso. Até os sonhos mais inebriantes, né? Era uma contação de caso. Pegar um livrinho, agora parece que foi editado todos os sonhos dele, né? Pela Flos Carmelli. Eu ainda tenho que comprar esse livro. Mas os sonhos dele, ele contava. Veja, ele contava ao final do dia, né? Depois que tudo aconteceu, para os meninos, então, antes de dormirem. Então tinha todo esse ambiente de contação de caso. E ele devia ser um excelente contador de caso, né? E aquilo embevecia os meninos, né? Talvez, eu nunca pensei em São João Bosco como um herdeiro do medievo, né? Mas talvez seja mesmo. Mas é muito interessante, a contação de casos de São João Bosco é extraordinária. Os meninos ficavam loucos, né? Para saber, todo mundo ajuntava em torno dele, etc. Né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Mais alguma observação, gente? Então, onde que nós fomos hoje, hein? A partir de Santo Agostinho. Então, eu acho que eu parei. Eu agora perdi a página que eu parei. Assim, eu parei na página 55, depois da citação de Santo Agostinho, né? Tá certo? E amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui nesse ponto da nossa leitura. A gente está na citação de Santo Agostinho, né? O efetivamente eu não leu ainda não. Não, pois é, exatamente. Então é isso mesmo. Obrigado. É isso mesmo. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os excelentes comentários e compartilhamento de experiências aí de vocês. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, protegei-nos. Santa Mônica, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.